Um casamento. Casar. 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 Vamos casar. 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 Casamento. Vamos casar. Vamos casar. Olá, minhas queridas, meus queridos amigos, colegas, fornecedores de casamentos, noivas e noivos que vão casar este ano, noivas e noivos que estão a preparar o seu casamento para os próximos anos, o próximo daqui a 2 anos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos sempre ao vosso podcast sobre casamentos. Pois é, hoje trago-vos uma convidada, Antónia, já devem ter lido na introdução ou no título do episódio. A Antónia é a proprietária da Praça, uma loja de fatos de noivo. Ok? Então, já tínhamos tido aqui no podcast um episódio com um casal, a Rita e o Ricardo, que vão casar ainda este ano, 2024, depende da altura em que estão a ouvir este podcast. Já estão a ouvir e ele já passou algum tempo. A Rita e o Ricardo já casaram, mas quando gravamos o episódio, o Ricardo queixou-se que havia pouca informação, pouca conversa, que o casamento era todo focado na noiva. E a verdade é que eu já tinha aqui agendado esta conversa com a minha querida Antónia da Praça Cerimónia e ela vem falar-nos precisamente sobre fatos de noivo, sobre detalhes e muitas decisões relacionadas com o noivo no dia do casamento. Portanto, tem também dicas sobre gravatas, dicas sobre botões de punho, o botão do colete, que é sempre uma dúvida que surge muitas vezes, e portanto acho que vale a pena ouvir a voz da experiência da Antónia, que já tem quase 30 anos no setor dos casamentos a vestir noivos. Fiquem então com a conversa que tive com a Antónia da Praça. Olá Antónia, bem-vinda ao podcast sobre casamentos. É um enorme prazer tê-la connosco hoje. Olá Rita, é assim, só tu mesmo para me fazer estar aqui a fazer um podcast. Já fiz um, mas realmente contigo é um gosto sempre estar contigo. Obrigada, Vamos minha lá. querida. Igualmente, é um prazer ter uma mulher na liderança deste mercado, deste negócio, ainda por cima há tantos anos. E gostava de começar por aí, para situar quem nos está a ouvir em termos de o nível da experiência que a Antónia tem, e a Antónia relacionada com a praça, não é? Gostava de começar pelos anos a que estão no mercado e a experiência que tem a vestir noivos, que é o tema que vamos abordar hoje. A vestir noivos, eu desde sempre, portanto, eu vim de Angola e, portanto, desde sempre que tinha umas lojas na rua 31 de Janeiro, já tinha o meu cantinho de noivos. E já não queria que eles fossem de cinzento e azul marinho. Já nessa altura eu já estava a dar ali uns twists. E foi aí que eu comecei. Quando vim para cá, há 25 anos, resolvi trabalhar eu, meu marido e o meu filho, e viemos passar da bandeira, portanto isto há 26 anos. E resolvi dedicar uma loja só a noivos. Portanto eu tenho 2 lojas, uma é casual e a outra é mesmo dedicada à cerimónia. Não só noivos, claro, toda a parte de cerimónia. Cerimónia, exatamente. Estamos a falar de 2 lojas físicas no Porto, mas sabemos, Antónia, que tem clientes pelo país inteiro e tem uma enorme clientela. E também. Exatamente. E fora, já vem muita gente de fora para comprar aqui, não só os imigrantes, os novos imigrantes que estão fora, não é? Que já fazem questão de vir aqui, mas já tem pessoas da Irlanda, Inglaterra. Nós estamos a fazer já casamentos com estrangeiros. Exatamente. E do país inteiro, bem, todos, não é? E no setor do casual, antes de passarmos definitivamente aos noivos, tem muitos clientes, inclusive o vosso nome, o nome da praça, está muitas vezes na televisão, não é? Vocês trabalham com imensas personalidades e vestem para muitos eventos. Exatamente, nós somos procurados para vestir os maiores programas que existem hoje em todas as portuguesas, não é? Exatamente. Nós somos mesmo procurados e eu acho que já passou pelas minhas mãos todas as figuras públicas que realmente existem em televisão. Isso é muito prestigiante. É um desafio muito grande, cada programa tem as suas características e ajustar as coisas, às vezes há stylist, outras vezes não há, e portanto sou eu própria que faço, não é? Que faço e que ajudo os stylists a construir os looks, né? E eu gosto, adoro.
Pois, e isto, Antónia, isto só confere experiência, precisamente por isso é que eu queria também ter passado por aqui. E a Antónia disse-me exatamente a chave daquilo que eu procurava, que é vestir de acordo com a situação específica. Mas isto também acontece com os noivos, não é? Claro, e agora todo o tipo de casamentos que há. Nós estamos a viver uma era que é uma era que para trás isto não acontecia, já acontecia, que eu já fazia acontecer. Eu sempre desafiava para fazerem coisas diferentes, para não irem sempre dentro do mesmo género. Portanto, eu realmente comecei a inovar. Eu faço todos os anos uma coleção de fotos, portanto, eu lanço a coleção, uma pequena parte da coleção em fotos, que podem ser vistas no nosso site, portanto, nós temos o site com as fotos, e normalmente agora divido tudo por temas, porque agora os casamentos são na praia, no campo, nos castelos, nas igrejas, sei lá, todo tipo de casamento, todo tipo de cerimónias hoje em dia. Portanto, então desde a pandemia isto alongou-se por aí fora, não é? E para cada tipo de casamento nós sugerimos o look, né? Nós sugerimos o look. Depois temos os padrinhos agora a quererem vestir todos igual, portanto agora isso aí é um sem fim de situações novas. Exatamente, mas foi ao ponto que eu procurava, que é a diversidade dos lugares onde as pessoas casam. E iria perguntar-lhe quais são os aspectos que considera mais importantes para ajudar o noivo ou para aconselhar o noivo a escolher o seu fato. Não só o local, mas a época em que vai acontecer, qual é o género de Tudo casamento, não tem é? Dê-me influência. mais algumas indicações. Olha, tudo tem influência. E a partir do momento em que o noivo nos escolhe, aqui em casa tem uma coisa, tem uma variedade muito grande em loja, em tamanhos, em estilos, em cores, portanto, em tudo, para todo tipo de situações. E o noivo, quando entra aqui, não tem um pack. Portanto, enquanto há muitos colegas que trabalham com todo o interior feito, os noivos aqui em casa, o fato vai-se construindo conforme o estilo e o noivo e as pessoas que estão a acompanhar o noivo. Porque hoje em dia é muito importante quem acompanha o noivo. O noivo nunca vem sozinho, é muito raro o noivo vir sozinho. Portanto, acompanha uma série de pessoas. E isto aí é super variado, desde a noiva, Uhum. que hoje em dia está a ser bastante frequente, portanto, é uma coisa nova para mim. Ok, Também da pronto, é noiva, uma boa dica que uh, deixamos aqui para os os amigos noivos, para era um noivas. ponto muito forte. Os amigos eram um ponto muito forte. E agora os amigos, não. Normalmente há sempre a pessoa na família que é aquela que é a mais entendida em moda. E essa Muito pessoa, bem. normalmente, ele quer se fazer acompanhar por uma pessoa que ou é uma amiga ou é um amigo que ele considera que tem mais gosto. Só que hoje em dia, realmente, nós aqui em casa, nós aconselhamos muito bem, porque nós logo de início queremos saber o tipo de casamento, a altura do casamento, como é que são as flores, se já tem a decoração, o tema, porque hoje há temas para tudo, eles é temas de aviões, é temas de fado, é temas olha, de cavalos, de barco, é de tudo. Hoje cada um vem com o seu tema. E nós temos que nos adaptar às situações todas e vamos construindo o noivo de raiz a partir do fato. A partir do momento em que nós escolhemos o fato, depois começamos a construir todo o noivo, que é desde o sapato, a meia, até ao boxer, não é? Nós também vamos ao ponto, ele sai daqui com tudo pronto. E podemos, hoje em dia, quantas vezes, normalmente, eles dizem assim, a primeira abordagem é assim, quantas vezes é que eu tenho que vir aqui? Mesmo quando nos questionam por mensagem, quantas vezes é que eu Uhum, tenho que ir à loja? Se quiser, podem só vir uma. Porque nós estamos preparados com um ateliê para responder de imediato, porque a pandemia foi uma coisa boa que nos trouxe. uhum. Trouxe-nos que tivemos que nos agilizar, porque o casamento não acontece e agora vai acontecer, mas afinal não ia, mas agora vai. Portanto, nós tivemos que nos adaptar e estamos prontos, porque o fato é colocado à medida do noivo, do cliente, no espaço de hora e meia, 2 horas, nós temos tudo pronto. É uma agarra uma perna, outra agarra um braço, outra agarra isto, e portanto nós conseguimos entregar, porque também não fazia sentido. Há noivos que vêm dos Açores, da Madeira, e Uhum. só vêm uma vez, do Algarve, de Lisboa, e nós não vamos por uma questão de que muitas vezes é só subir um bocadinho a manga ou subir uma bainha, fazer o noivo voltar a vir levantar o Certo. fato. Ele vai dar
volta, sugerimos que vá à Ribeira, ou aqui, ou ali, ou acolá, ou comer a sua francesinha, não é? E depois vem buscar o fato e vai para casa já com o fato pronto. Portanto, nós temos Exatamente. esse serviço. Portanto, nós não temos, neste momento, não há timings. Uhum. Às vezes pergunto, qual é a melhor altura para eu ir comprar o meu fato, que eu só caso em setembro? A altura é quando decidir que a sua hora chegou. Porque eu aqui não posso dizer que janeiro é tarde ou que janeiro é cedo. Cada um sabe a sua maneira. É a resposta que nós temos aqui em casa é essa. Cada um tem o seu timing, a sua disposição para vir escolher o seu fato. Portanto, nós nunca Muito bem. exigimos tempo. Muito bem, gosto muito da maneira como diz casa, aqui em casa, faz sempre questão de mencionar, Sim, por ser um negócio de família e pela forma como acolhem também as pessoas. claro. Muito bem. Então, a Antónia já mencionou aí que há alguns detalhes, para além do fato, obviamente, que vocês também consideram e que ajudam a compor o look. Eu calculo que isto tenha sido diferente ao longo dos anos, cada vez mais se usam agora diferentes adereços e acessórios. Além do fato em si, quais podem ser outros acessórios que oferecem para completar o visual? Nós normalmente, é assim, pode ter colete ou não. Eu hoje em dia defendo que pode ter colete ou não. Depende do tipo de casamento. Porque hoje Certo. em dia casa-se com todas as idades. Há pessoas a Uhum. viverem juntas há 17 e 18 anos e querem hoje lembraram de ir assinar que vou casar, não é? Pois é preciso assinar esse momento que Certo? vai assinar, seja dela de que maneira for, com celebrante, com igreja, com que hoje tudo é novo e hoje há imensas maneiras de se casar, portanto, e depois é toda a festa, não é? Portanto, há pessoas de várias idades. Chegam-nos aqui pessoas que estão a fazê-lo já bastante tardio, inclusivamente com filhos de 18, 19 e 20 anos. Exatamente. Não há idade hoje para se casar. Antigamente havia muita idade. Hoje em dia isso está completamente ultrapassado. Hoje casa-se com qualquer idade e eles chegam-se a nós com efetivamente todo o tipo de idades. E esses adereços também mudam conforme o género e o estilo e as idades, não é? Um laço, ou uma gravata, um lenço. Tá? O cliente vai-nos transmitindo conforme, quanto mais, às vezes, hoje em dia eu acho que as coisas estão-se a tornar muito mais simples. Antigamente Uhum, casava-se, era muito comum aqueles, os gravatões, aqueles uhum, fatos com os botões por aqui uhum. fora, os chamados príncipes. Isso hoje em Certo. dia está aqui em casa, torno a Uhum. frisar, aqui em Exatamente. casa esse noivo não nos procura, embora continue a haver, mas esse não é o noivo que nos procura. O noivo que nos procura quer uma coisa mais elegante, mais tipo alfaiataria, porque no fundo nós substituímos a alfaiataria, porque nós temos, aparece-nos um alto, nós temos fato para os altos, para os baixos, para os mais largos, para os mais estreitos, temos fatos para toda a gente e nós adaptamos o fato ao cliente que está na nossa frente. Portanto, praticamente os arranjos, como eu estava a dizer, meia hora, uma hora, o que são coisas Uhum, muito pequenas. São uhum, arranjos muito pequenos. Portanto, para pôr ao corpo da pessoa, são mesmo muito pequenos. E então é possível, como a variedade é grande, é possível acertar sempre. E eu acho que hoje os noivos estão a procurar, já estão muito identificados se o casamento é na praia, quer tons claros, tons brancos, as cores muito clarinhas, os pastéis, que nós, portanto, ainda continuamos a indicar. A cor uhum, forte foi uma coisa que houve, mas desapareceu. uhum. Conforme ela entrou, ela acabou por desaparecer, fez uma época e acabou por desaparecer. Agora, depois temos os casamentos que são campestres. Ora, um casamento que é feito no campo, depois põe aqueles aqui nas decorações, sabe como é que é? Sim, Porque tenho palhas, tenho pampas, a decoração é exatamente. bege, ali fica lindamente os tons terra. Portanto, Exato. tudo o que seja tons de terra, é isso que nós também vamos sugerir. Mas eu queria um azul marinho, depois já fiz. Aqui está, hoje em dia, muito importante a sustentabilidade. Hoje em dia, o noivo, quando compra, pensa muito na sustentabilidade. Que bom. Pensa que aquele fato pode lhe dar para um batizado, para o casamento do amigo que vem a seguir. Para o ano tem 2 casamentos, só vem aqui, só muda a gravata ou não põe gravata, portanto vai numa situação mais casual. Portanto,
é muito importante a maneira, hoje está presente, eu não visto nunca mais este fato, ou eu posso tornar a vestir este fato, nós também vamos indicando. Agora, eu não posso excluir daqui os smokings, que faz sempre os casamentos super elegantes, é o Certo? meu dia de casamento, e o fraque, portanto, Uhum. há muito casamento ainda com o fraque, que são aquelas peças que efetivamente se voltam a usar ou não, depende, há Sim, mas o amigos que fraco às vezes também é usado porque os grupos de amigos às vezes também grupos de usam amigos, todos eles fraco. nós estamos a notar, portanto, já do ano passado muito, e este ano continua, está-se a vender muito fraco outra vez. Só que os Uhum. fracos, eu este ano fiz a loucura de fazer fracos de linho. Portanto, pode também, dentro da praia, haver fraque. Ok, Portanto, isto aqui é uma questão de tendências e estou a daquilo que às entender. vezes nos apetece fazer. É, A Antónia disse que eu também já tinha noção que está a cair um bocadinho em desuso e que vocês refletem isso na vossa marca, na vossa casa, o gravatão, por exemplo. E está sim, também, sim, eu tenho sentido, pelo menos a nível no estrangeiro, não se usar absolutamente nada, nem gravata, nem lenço. O colarinho exatamente. aberto, mais assim um estilo italiano. Tem reparado, tem acontecido em O menos Portugal? é mais, o menos é mais. Estamos também muito com essa tendência. Se forem ver, portanto, o nosso site tem precisamente, inclusivamente tem noivos que nós sugerimos com uma t-shirt por dentro. O casamento é na praia, é uma festa na praia, está um celebrante, querem se divertir, pois ele tem que estar cómodo, não é? É preciso pensar que a comodidade é muito importante. A sapatilha foi eu em feiras, nós fazemos Aham. algumas feiras de noivo, eu levei sapatilhas. E primeiro era estranhar, mas sapatilha, mas depois, e hoje em dia, já não se estranha nada, porque hoje em dia eles dizem assim, porque aquilo é um dia complicado, eles querem estar confortáveis. E essa palavra está na ordem do dia, conforto. Eles Muito têm bem. muito, muito pensamento de conforto. E por que não? Por que não fazer a segunda mudança? Faz-se muito a segunda Temos falado muito sobre isso mudança também aqui do, no podcast, sim. é muito interessante porque as noivas também se casarem com aqueles vestidos princesa, porque nós depois gostamos sempre de saber como é que vai a noiva, para Qual é o look tentarmos, da noiva? sim, é importante sabermos como vai a noiva. E Uhum. normalmente há sempre a amiga ou a mãe ou alguém que nos dá aqui uma dicasinha ao ouvido, sem ele saber, e nós por aí também começamos a construir o noivo, não é? Ok, Às vezes ele exato. quer ir com um linho, com uma coisa, não sei o quê, e a mãe descreve-nos, e o vestido da minha filha é princesa, é tudo cheio de renda, é tudo aqui. Nós, alto que isto de linhos não vai correr bem. Isto de coisas, eles bem Exatamente. querem ter uma coisa desconstruída, mas depois não vai dar com a noiva e com uma igreja. Eles muitas vezes vêm com uma ideia, mas nós vamos contornando até chegar ao ponto de ele sair daqui bem, que é isso que muitas noivas dizem, eu confio que o meu noivo vai ir, Certo. precisamente porque nós acabamos sempre por dar ali a volta. Por verem o Volta, styling do sempre, resto sempre. do casamento, né? Que vão ajudar a construir o É look. importantíssimo, é muito importante. Não podemos ter um noivo, o linho por si só tem aquela, é bonito, mas é para um casamento de praia, para um casamento mais casual, para aqueles casamentos que eu digo que, nós é uma coisa muito simples, vamos assinar e vamos ter a festa e o que nos importa é a festa. E nós aí vamos, ele não precisa sequer, nossa, mas que gravata, mas quer gravata? Se eu puder não levar a gravata, a noiva, não tens que levar a gravata, tens que levar. E nós andamos ali à volta da noiva, para fazer a vontade ao noivo, porque Claro, mas efetivamente, depois tem a tal questão de poder trocar de look e depois numa certa parte da festa não ter a sim, e gravata. fazem muito isso. Neste momento estão a fazer muito isso. Estão a tirar o colete, a ficarem à vontade. Nós, inclusive, temos camisas diferentes, para se quiser trocar uma camisa para uma coisa. Toda Uhum. a gente, às vezes vem uma mãe ou uma avó que diz assim, mas se tu não levares colete e não levares gravata e se tirares, ninguém sabe quem é o noivo. Toda a gente que está naquele casamento sabe que o Toda a Diogo é o gente. noivo. Portanto, basta Claro olhar que para sim. ele, seja ele como estiver, que o Diogo é o noivo. Agora, eles têm realmente, hoje em dia, na minha opinião, e nós aqui damos sempre, o que eu digo ao meu pessoal, têm que aproveitar a festa. Têm que Uhum. aproveitar a festa. Os passos todos do dia do casamento terminam tão rápido que hoje em dia eles têm que levar e ficar na memória com todos os momentos, mas sem dúvida nenhuma, a festa é muito importante para eles. E é uma das coisas que lhes fica na memória. Claro que sim. Já tocamos aqui dois pontos muito importantes. Eu quero só salientar para quem nos está a ouvir, deixar este registro que é a comodidade é muito importante. A Antónia acabou de nos dizer isso e
abdicarem às vezes de excesso, o tal menos é mais, para às vezes Exato. cumprir tradições ou para agradar outras pessoas, portanto, sentirem-se cómodos e estarem disponíveis para dançar, para abraçar, para estar com as pessoas, portanto, se isso for o género, obviamente, do casamento, e também o facto da sustentabilidade, não é? Escolher uma peça que depois possa ser desmontada, tirando uma gravata, tirando um colete, tirando de um fato que possa ser usado para outras ocasiões festivas, também é uma excelente dica em termos de sustentabilidade e sustentabilidade económica também, de certa forma, não é? Exatamente, porque é assim, a Rita, em duas palavras, tirou-me da boca tudo aquilo que foi dito. Pronto. É Isso o aí poder é o da... seu papel, não é o meu. O meu é desbundar-me, né? Agora, o seu Muito bem. papel é precisamente isso. O que acabou de dizer está na ordem do dia. É muito, muito importante. E a elegância, eles sentirem-se elegantes é uma das coisas que realmente Exato, faz porque toda a não é diferença. necessariamente por ter muitos botões ou uma gravata muito espampanante que Exato. transmite elegância, não é? Não é por aí. A Muito bem. elegância. A elegância é também um ponto de ordem que nós temos consciência de o fazer cá em casa. Certíssimo. Agora vou-lhe perguntar numa situação muito específica, que é para um casamento de dois homens, ok? Sim. Como são dois fatos, como é que se pensa nesta conjugação? Tem tido essa experiência? Como é que costuma acontecer ou como é que António costuma aconselhar? Olha, nós somos muito procurados para fazer esses casamentos. Aham, Muito mesmo. Que eu digo que vêm da Irlanda, que vêm de Inglaterra, são muitos casamentos de homossexuais. Nós somos mesmo os de cá de Portugal, somos muito procurados. Porquê? Porque desde sempre, já há alguns anos, isso vem acontecendo e vem crescendo. Porque nós temos, aquilo é uma união de duas pessoas, certo. cada uma tem a sua identidade. Portanto, uma tem uma identidade e uma tem outra. A maneira Certíssimo. como entram vestidos, muitas vezes, dá-nos a dica Ok, principal de como é cada um deles. isso é E giro. então nós temos, muitas vezes, um mais exuberante e um mais sóbrio, mais tímido, que nos chega aqui, cada um tem a sua personalidade. E eu Certo. faço imensos, junto muitas vezes o pessoal, em reunião, para nós debatermos isso. E o que eu quero sempre, e na ordem do dia está, respeitar a identidade de cada um. E depois, se pudermos fazer um casal bonito, em Uhum, termos visuais, nós vamos exatamente. fazê-lo. Porque aqui tem, quero casar, não, eu também vou igual a ti. Eu quero um smoking. Vão os dois de smoking, por que não? Ok, Eu quero ir com um fato laranja. Ai, nem pensar. Eu não quero nada, eu quero um fato azul escuro. Então nós vamos fazer o quê? Vamos tentar que ele leve uma gravata. Fazemos às vezes um panda. Isso aqui tentamos e eu acho que fica bonito. Nós temos exatamente. imensas imagens no nosso Instagram de casamentos que temos feito e um azul claro e branco. Eu lembro-me de um que eles juntamos duas cores. Nunca misturamos mais que duas cores Uhum, três, para que não fique em visual uma confusão, certo. respeitando, mas ao mesmo tempo estando ali a dar, isto é, a fazer o equilíbrio. E muitas Exatamente. vezes é preciso fazer um equilíbrio, porque fica muito bonito. Eu tenho feito casamentos de dois homens que ficam e que me dão orgulho de terem feito. E até Uhum, hoje eu tenho feito, depois desses, por isso que se calhar é que eu acho que tem muitos nos procurar, precisamente por causa desse cuidado que nós temos claro que em sim. respeitar a identidade, em perceber logo, porque muitas vezes não se identificam, não têm um rótulo. São dois Certo, homens que entram para comprar, ninguém tem um claro. rótulo. Portanto, para nós aqui é normal, nós às vezes, dizermos assim, alto, isto é um casamento, e então entramos logo na abertura. E isso Exatamente. parece que não deixa muito à vontade. E para se arranjar o fato adequado ao estilo de cada um é muito fácil. É andarmos ali, pois, nas mesmas cores, um mais exuberante, um menos exuberante, ou muito, muito próximos um do outro, ou muito diferentes um do outro, mas combinando. Portanto, fazemos sempre Exatamente. É isso, como a Antónia disse, respeitando a muito. individualidade de cada um, Cada um, adaptando ao estilo de cada um, mas ainda assim que seja, da mesma forma que disse anteriormente, para o noivo ser de acordo com a estética da noiva, também fazer o aí mesmo vá, canção. e passa a mesma coisa. Fazemos aqui a mesma coisa. E é muito interessante.
tenho tido alguns desafios bastante interessantes nesse sentido. E cada vez mais fazemos casamentos. Que bom, Cada que vez bom. mais. Os vossos editoriais são sempre maravilhosamente fotografados, são sempre muito bonitos as vossas fotografias e é sempre muito bonito ver os exemplos, por isso fica o conselho para quem nos está a ouvir, ir visitar o Instagram e o site da Praça para ver todos esses exemplos e perceber a variedade com que se podem vestir os noivos para o casamento. Antónia, vou-lhe perguntar sobre um item específico que é sempre muito engraçado quando não está resolvido, que é a gravata. Que é, quando existe efetivamente uma gravata, mas ela não chegou à casa do noivo com o nó dado, nós vemos, eu no meu caso que faço fotografia, vejo muitas vezes os noivos atarantados à volta com os nós da gravata. Como é que hão de resolver isso? A ver vídeos no YouTube? Como é que se processa aí quando é uma gravata que não tem o nó já feito? Sai daí com o nó Ora bem, feito? Porque há muitos não, tipos não de nós, sai. não é? Não sai, eu vou dizer porque é que não sai às vezes, nem Uhum, sempre. O noivo é acompanhado por várias pessoas, não é? Portanto, é uhum, um núcleo de família ou de amigos, ou, portanto, vem sempre. E quando vem levantar, portanto, nós colocamos o dia, vem levantar, nós fazemos questão de que ele vista tudo. certo. Para saber, porque entretanto passa um ano, passa 3 meses, passa 6 meses, 8 meses, depende cada um, ou Claro. comprado na semana, é de todo o tipo de situações que temos. E o que é que acontece? Se o fato já cá está há muito tempo, ele está todo pronto, fechado, e nós fazemos o nó da gravata. Certo. Nós aqui, para ele vestir, fazemos o nó da gravata. E quando ele despe, pomos tudo direito, passamos a camisa a ferro, deixamos tudo direito outra vez e perguntamos: o nó já vai feito? Não. O nó é o meu pai que faz, o nó é o meu avô que faz, Uhum, o nó é o meu amigo que faz muito bem, que eu gosto do nó dele. Eu gosto, uhum. portanto, não, façam-me que eu não sei fazer, nem tenho ninguém que saiba fazer. O nó vai daqui feito. Muito bem, então vocês têm essa possibilidade. Sim, sim, sim. Conversam com os Perguntamos sempre. noivos sobre isso. Exatamente. Boa. Porque isso é a última questão. Quando estamos a preparar tudo para Já ele está tudo sair, pronto. depois perguntamos: o nó vai feito ou há alguém que queira que faça em casa? Quer botão de punho? Ah, porque tenho o do avô, levas o do avô. Quantas vezes aqui nós conseguimos que uma joia que é de família, que nunca é usada, que está lá Uhum, numa uhum. gaveta, e a gente diz: se tem uma joia, é preferível usar aquilo que quer. E olha, está na hora do pai lhe oferecer, do avô lhe oferecer, porque é uma prenda de casamento também, faz parte. E é um item que fica para a posteridade. Uma joia é sempre uma joia, e um homem tem ou o relógio ou realmente os botões de punho. Quer sejam Muito bem, dourados, quer sejam prateados, fica sempre bem no look. E muito é bem. uma joia, pronto, enquadra-se sempre. Muito bem. Agora vou-lhe perguntar sobre os botões, quando há colete, os botões do colete. Como é que funciona? Aperta-se os botões todos? Não se aperta Para mim não há todos? regra. Difere do. Então, Cá em explique-me casa não há a sua regra. visão. É assim, os botões todos apertados, porque não faz sentido. Se o colete está à medida, não precisa de estar ali com o último botão apertado, porque se vai ver um bocado da camisa, que é feio, vai-se ver um bocado do cinto, que nós também não gostamos, portanto, todo apertadinho, porque está ali uma imagem direita e uma imagem limpa. Muito bem. Se sai um bocadinho de camisa para fora, fica horrível. Certo. Né? Portanto, nós não Isto queremos no o caso colete de uma fileira de botões, não é? No caso numa do fila, colete. sim, mesmo que seja 2 filas, não faz sentido a outra ficar ali a dar, como eu costumo Ok. dizer, não faz sentido. Colete, para mim, é a minha opinião, a regra, porque há regras que hoje foram completamente ultrapassadas. Isso já são Isso coisas é de essa a passado. questão, é isso que eu estava à Para procura, mim porque é, há muitas para mim coisas é que se passado. lêem nos blogs Não, de não. noivos que Ai, dizem já que há está tudo mal, já regras. está tudo mal. Não há regras, isso para mim não há regras. Agora, tem uma coisa que é importante, fotógrafos que, se quiserem ter, para mim há uma fotografia que me apaixona, Sim, dos casamentos, porque eles mandam-me imensas fotografias, mas claro. a fotografia quando saem da igreja, ou quando termina a cerimónia, seja ela onde for, e ele está aos braços de felicidade para receber o arroz, as pétalas e Sim, tudo isso, é, para mim, a fotografia de eleição. ok, Eu boa. bato com essas fotos. E tenho a Fica pacífica de a mais dica bonita que para as fotógrafas e fotógrafos que nos estão a ouvir. exatamente. A Antónia Para gosta mim de está. receber essa Agora, fotografia. é preciso fazer o quê? Abrir o botão do casaco, Certo. deixar os braços levantarem-se
não é? Porque se ele não tiver, se ele tiver o botão apertado, o que é que faz? Está uma prisão aqui, não o deixa mexer os braços. Hoje os fatos são slims, são justos, portanto, não o deixa. A partir do momento em que ele diz sim, quero, aceito, ele que abra o botão e que nunca mais pense que o casaco tem botão. Se tiver colete, nunca mais precisa de pensar. Essa Porque era ele uma está com os pergunta que eu tinha movimentos para aqui. soltos. É porque os fatos são cintados, hoje em dia são cintados, são soltos, são elegantes, portanto, a parte da cintura está marcada já no próprio fato e ele fica com os movimentos mais leves e o interior, esse que é sempre um interior bonito para se ver, porque normalmente hoje em dia têm quase todos colete. Pois, e porque às vezes o casaco do fato também tem, eu tenho visto um forro que é diferente do Os tecido fogos de também são fora. sempre bonitos e tudo isso fica muito mais bonito. Porque se reparar, se há de reparar nessas fotografias, tem aí tantas de certeza Sim, e vai ver que quando eles. Porque é natural, a alegria é tanta. Eu casei, vem o arroz e eles querem defender aquela exato. zona, levantam os braços. E quando levantam os braços, se tiverem os botões apertados, aquilo fica tudo feio aqui. Portanto, levanta Exatamente. naturalmente, Fica repuxado, levanta claro. levanta, repuxa e não fica bonito. Portanto, Muito bem. casou, esqueceu o botão do casaco. Então fica a dica, os noivos que nos estão a ouvir e também para fotógrafas e fotógrafos darem o conselho. Wedding planners, para elas, isto é uma dica fantástica, porque Uhum. para mim, eu acho que um casamento que tenha uma wedding planner, é assim, tudo vai correr às mil maravilhas e os noivos estão todos relaxados, porque a wedding planner trata de tudo, não é? Trata de tudo. Agora, esse, exatamente, agora ter o botão apertado quando saem cá para fora, que não se preocupem mais com o botão, acabou o botão, não há botão no casaco, Resolvido. sintam-se livres, estão casados, estão felizes, acabou, Fica acabou. a dica. Oh, Antónia, e estamos a aproximar-nos do fim. Vou-lhe perguntar, ainda Sim, neste tema do casaco, se o noivo deve ou não tirar o casaco para dançar. para dançar, é sim, para dançar é, porque não? Agora, cortar o bolo, estar à mesa, nunca, nós aqui dizemos, eu logo que termino eu tiro o casaco. Não tira casaco nenhum, porque a partir do momento que tira o casaco o noivo, toda a gente à volta, olha, os homens abrem as gravatas, abrem as camisas, ficam feios. As mulheres vão buscar as chinelas, né? Aqui o casamento, quer dizer, às vezes está-se tão preocupado com aquilo que seja uma festa tão bonita, devem manter sempre o casaco até ao corte de bolo. A partir daí é festa, tirem tudo o que quiserem. Para dançar, então, é Tirem desconstrução, tudo o tudo que bem. quiserem. Agora, às vezes há uma valsa, né? Há uma Certo. valsa de abertura, eu aí não tirava casaco. E aqui Acho que depende do aquela casamento, mais uma vez também, não é? lá está, estamos aí outra vez a falar, depende do casamento, porque isso é mesmo depende do casamento, porque se estiver numa praia, numa quinta, num local à vontade, se for aquelas músicas DJs, isso assim, tirem tudo, divirtam-se, divirtam-se. Eu costumo dizer, olha, quando o avô e a avó forem embora e o tio, vocês divirtam-se, tiram o que vocês quiserem e divirtam-se, Exatamente, a não é partir de nada, é isso. determinada hora é como eles querem. Muito bem. Antónia, para terminar, ia-lhe só perguntar Oh, se foi rápido, não foi? Mas eu sei que a Antónia é muito atarefada. Quando começamos a conversar, disse-me logo que tinha aí um monte de chamadas, um monte de pessoas aí já a precisar tenho, de tenho, si tenho. e eu não lhe roubo muito mais tempo. Ia-lhe perguntar, em termos de tendências, de inspiração, se há algum Sim. país ou alguma série ou conjunto de países na Europa ou fora da Europa onde a Antónia sinta que consegue ir buscar inspiração ou que servem de tendência para o que acontece em Portugal. Oh, Rita, eu estou sempre em cima daquilo que se está a trabalhar no momento e da opinião do que estão a gostar ou não estão a gostar. Depois, ou encontro feito nos meus 11 fornecedores de fatos, ou Certo? encontro feito e vou da cor, ou eles me fazem, senão eu própria tenho que mandar fazer aquilo que eu idealizei. E há algum sítio, algum local de casamentos que gosta mesmo e que acha que é uma inspiração para si? Se há algum país, por exemplo, que sinta que quando vê editoriais ou vê noivos que são uma inspiração para si? De Itália, eu acho que Itália. Itália dá-me aquela elegância.
em Eu todas sabia, eu tinha a a certeza, Antónia. Itália. Antes de me É, ter dito, eu já sabia que era, Itália. mas queria que dissesse, Sem queria ter a dúvida, a certeza. Itália dá muito, embora eles estão neste momento um bocadinho contra a corrente. Acho que eles deviam eles são um bocadinho mais, parece que não, mas os italianos estão tradicionais. Estão muito fixados neste momento no smoking. Agora, Ok. Está-se a usar, está. estão muito no smoking. E isso dá um casamento elegantíssimo. Pois é. Mas depende da noiva que a gente tem e depende Mas do tipo depois de casamento. não é tanto a realidade Lá que está, temos aqui em estamos outra Portugal, vez não a é? falar do tipo de casamento, o tipo de casamento, o tipo de casamento, né? Mas em situações, porque as variantes do smoking são muito grandes este ano. Há smokings, eu tenho smokings de todas as cores, por isso Ah, uau. é, é, desde castanho, bege, lindos, lindos. Este ano são lindos. O telha, o azul escuro, o azul mais aberto, portanto, o É preto. engraçado, porque quando nós pensamos em smoking, vem-nos logo a imagem do Ai, o negro, não é? Do tradicional. preto. Não. Por isso é que agora isto está. E acho que há uma tendência muito grande, na minha opinião, está a agradar muito. Está a agradar. O simples, o elegante, está a ver? Exatamente. E que É também, de muito, certa forma, é é muito preto. intemporal, não é? Exatamente. Ele pode-se ver as fotografias daqui a não sei quantos anos, não é? Eu Sim, casei há sim. 50. O meu marido casou-se smoking. Eu hoje vejo as fotografias e não acho nada de normal. Sim, como referência posso dizer, por É, exemplo, quando nós olhamos para um James Bond dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, o exatamente. James Bond Pronto. está sempre É isso. elegante, não é? Mas é muito importante, há uma coisa que eu acho que os noivos às vezes têm, que é, usa óculos, mas depois está a provar o fato, está tudo pronto, está tudo bonito, assim, mas eu vou sem óculos, eu tenho que ir arranjar umas lentes e vou sem óculos, eu não quero óculos. O quê? Mas então, toda a vida usa óculos e agora porque vai casar não vai ter os óculos? Não vai ter, pode mudar de óculos, isso aí, as armações pode mudar agora, sem óculos, mas por que razão sem óculos? Quer Certo. dizer, eles têm muito esta coisa de tirar os óculos. Não acho nada bem, porque realmente é a mesma coisa que a barba. Ai, não, quando casar vais tirar a barba. E ele já está para aí há 4 ou 5 anos. Não, ele está a casar neste momento, nesta época, e é a barba que tem. Há 4 ou 5 anos é Exatamente. de barba que vai. Mas há sempre aquelas vozes de lado, não é? De lado, É, há sempre uma é. voz que o desconstrói ali. E ele fica assim um bocadinho abananado, mas depois Mas sim, volta. mas temos, Há temos sempre. tido muitas vezes essa referência, já falamos isso com outras pessoas que entrevistamos aqui no podcast, que às vezes essas vozes do lado, não é? Essas pessoas que dão opiniões, às vezes guiam os noivos ou as noivas para coisas que não são a identidade deles, ou porque é tradição, ou porque está certo de ser assim e que depois acaba por não estar de acordo com a personalidade. Nós às vezes temos muita dificuldade quando eles vêm com. São poucos que vêm com a mãe e não Uhum, vem ninguém do outro lado. Para nós é sempre. O que é que nós fazemos muitas vezes? Nós ligamos à noiva e falamos com a noiva. ok. Porque o lado que eu costumo chamar, só temos aqui o inimigo. Quando O vocês lado lá percebem que a mãe está a não ser sabe de muito. nada. Que não percebe a Não sabe, tendência, claro. não sabe de nada. A mãe do noivo não sabe de nada. E às vezes o noivo, Nada. para agradar a mãe, acaba por levar uma coisa que não é de acordo com o dia ou com ele próprio, não é? Nós tentamos que o noivo leve aquilo que ele, forçamos a que ele leve aquilo que se sinta bem, que é muito importante. Ele se não sentir confortável, não. Olha, tens que levar um colete cor-de-rosa. E ele, um colete cor-de-rosa? Sim, não tenho. Eu disse, não tenho, mas mando-lhe fazer. Mas porquê é que tem que ser um colete cor-de-rosa? Ela vem atrás de mim e diz-me, é porque os meus sapatos são cor-de-rosa. Eu disse, olha, eu peço desculpa, você quer o colete cor-de-rosa? E ele disse, nem pensar, eu não gosto de nada, não tenho, mas ela diz que tem que ser, não sei porque é que tem que ser. E eu digo, olha, eu vou-lhe dizer porque é que o colete tem que ser cor-de-rosa. E ela, mas acha que é importante que condiga com aquilo que eu lhe disse? Não acho nada importante, quer ir com os sapatos cor-de-rosa, vá à sua vontade, mas ele tem que ir com o fato de acordo como ele gosta. Mas está a Vocês ver, têm, há têm, uma têm que noite ter que muito meteu aqui na jogo de cabeça. cintura, não Não, é? exatamente, outras vezes. Agora tem que ser uma gravata, agora a gravata tem que ser bordô. Mas porquê é que tem que ser bordô a gravata? Mas não vai ficar bem aqui, então está todo clarinho, azul clarinho, agora vai levar a gravata. É que a mesa, as toalhas da mesa são todas em bordô. Então, mas e faz parte da mesa? Ainda há noivos que ainda têm as noivas agarram-se a estas pequeninas coisas que às vezes Uhum. tragam o lucro do noivo.
Mas às são, vezes faz parte do vosso trabalho e tivemos aqui há dias faz uma parte, conversa nós depois precisamente ali sobre isso. desconstruirmos tudo e Desconstruir. chamarmos a atenção E e com a temos vossa conseguido. experiência E aconselharem para aquilo que vocês temos, sabem à partida que é melhor para aquilo que vai ser aquele casamento em específico. é. Muito bem, Resumindo, o noivo tem que se sentir confortável e elegante. É o que muito nós bem. fazemos. Minha querida Antónia, muito obrigada, foi um prazer. Já tenho saudades de estar consigo Obrigada, pessoalmente. Rita, também por este bocadinho. Espero que a gente tenha ajudado alguns noivos Isso, a sentirem-se mais leves, a irem a procurarem o seu fato, de acordo, que perguntem às noivas como é que é o casamento, o que é que ela exatamente. idealizou, que Ou conversem seja, mais com levarem ela. essa descrição é muito bom, não é? Exato, eles têm que conversar com elas e elas têm que conversar com eles sobre aquilo que estão a organizar. A festa de casamento não é uma surpresa para o noivo, ele tem que fazer parte. Boa. Excelente dica. Tem que fazer parte do casamento. Que é para poderem estar, para o casamento estar bonito, estar de acordo com, tem que estar tudo de acordo. Obrigada, minha querida Antónia. Um beijinho grande, obrigada a todos, espero que tenha ajudado realmente alguns noivos e noivas. Um beijinho enorme. Um beijinho. Opa, espero que tenham gostado, a sério. Eu adorei, genuinamente. Gosto muito de Antónia e admiro-a muito, como disse no início, como já tive a oportunidade de lhe dizer, porque são realmente muitos anos e é incrível como, passado tantos anos, se consegue estar tão atual e tão em cima do acontecimento como a Antónia nos provou com todas as partilhas que fez connosco. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Se conhecem alguém que possa tirar partido deste episódio ou de outros que estão no podcast sobre casamentos, não deixem de partilhar. É sempre um prazer construir aqui um repertório de dicas e opiniões para noivos e fornecedores de casamentos e é sempre um prazer falar para vocês. Não deixem de seguir o podcast nas vossas plataformas de preferência e visitem o nosso Instagram, vão encontrar lá fotografias a ilustrar cada um dos nossos episódios também. Por hoje é tudo, por esta semana. Fiquem com um grande beijinho, um abraço e até ao próximo episódio.